Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo domingo, dia 13 de fevereiro de 2022. Eu venho aqui para um primeiro fluxo de notícias e atualizações do GCR, pelo que eu pude colher de mais atual e congruente a esse acontecimento, a esses eventos de liberação, cascata e libertação desses níveis. Meus amigos, agradeço a Deus pela comunhão e conectividade com cada inscrito, irmão, irmã, desde o início do meu canal. Agradeço a Deus também por todos os novos inscritos e desejo que Deus abençoe e ilumine e proteja a família e a casa de cada irmão e irmã que me vê aí. Meus amigos, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E dentre todo esse universo de colocações e eventos, meus amigos, o que eu posso trazer para esse domingo é o seguinte. Vamos lá. Apenas em andamento. O Iraque está em andamento. O dinheiro está se movendo em nossa direção. O Iraque assinou e tem a data marcada para publicação no Gazette. Mais de 200 países foram ajustados. Todas as moedas estão avançando para o resgate. Parabéns a todos. Anúncios são prometidos para o Super Bowl. As reuniões concluíram todos os avanços para o GCR. Os bancos estão em processo de reforma, todos a bordo para revelar a verdadeira face da Reserva Federal fraudulenta. Conjunto de reuniões das mesas de redenção. Restantes e títulos e notificações estão na fila. Todos os pagamentos sendo pagos integralmente. Todos empurrando para a frente e estão em plena explosão. Os Illuminatis tomaram um checkmate. A verdade será de cair o queixo e será revelada. Todos os bancos têm trabalhado 24 horas por dia, os 7 dias da semana sobre os processos. Uma grande evaporação está ocorrendo nos bastidores para todos verem. Ninguém sabe o momento exato, mas as celebrações continuam enquanto a libertação continua. Comemorem. Os sistemas bancários devem funcionar e estar totalmente coordenados com o sistema QFS e o sistema Starlink. Pouco antes, os bancos fizeram isso já na sexta-feira. Algumas pessoas no centro de resgate conseguiram entrar e fazer os seus acessos com códigos. Isso foi enorme. Nos diz muito sobre o que esperar para essa próxima semana. Com certeza, com o sistema ativo de volta, será fácil calcular todo esse acesso. Continuem a ser positivos. Pensamentos. Bom dia, meus amigos. Sigam seus sonhos. Eles sabem o caminho. Todos nós temos sonhos dentro de nós. Siga seus sonhos até torná-los realidade. Nós somos os sonhadores, aqueles que ousam sonhar para mudar o mundo. Essa é a primeira semana em que ficou quieto durante toda essa semana e o fim de semana. Sempre me disseram que quando está quieto é um bom sinal. Eu diria que neste mês as chances de a nossa bênção acontecer são muito boas. Continuem a ser positivos e vendo isso, mantenham as vibrações altas, continuem enviando energia positiva para esse resultado e nunca desistam. Diferenças entre conta líquida bancária e a conta bancária. Esses termos não têm sido para os propósitos bancários típicos. Você tem um depósito pendente ou suspenso, ele não pode ser gasto. Nesse caso, há uma resposta que faz sentido. Com cada banco facilitando a compra e venda privada, que é a maneira mais adequada de descrever os SKRs e todas as plataformas, como CMKX, reivindicações agrícolas, obrigacionistas e etc.,
A diferença entre líquido e passível de consumo é realmente definida no Acordo Global do Tratado e adendos. Os bancos estão seguindo. A conformidade de Basileia também exige isso. As definições definem esses termos e todas as ações que são seguidas à risca. Não há um período definido de tempo que o banco pode manter os fundos líquidos em uma conta ativa sem liberar o dinheiro. Normalmente não. Em um caso de compra e venda facilitada por um banco privado, está fora do padrão do requisito uma vez que é privado. Por quanto tempo isso pode continuar? Resposta simples. Contanto que os termos sejam seguidos e durante o tempo que for necessário, até que o contrato esteja em inadimplência ou assinado como completo de acordo com os termos de contrato, como vimos, isso exige que a Corte Mundial e tribunais federais tomem posição. Ambos deram suas palavras e tomaram as decisões. Os bancos estão praticamente fazendo tudo o que devem ao mesmo tempo em que ganham suas taxas, sem problema. Os tribunais também estão fazendo o que podem. Bom, meus amigos, a princípio, foram algumas notícias de alguns provedores acerca de todos esses processos e eu quis trazer, pois muitos detentores de títulos estão vendo valores e estão com contas líquidas e suspensas ou contas ainda em algum modo de espera que estão destravando, né, todos com códigos e tudo. E isso tende a ser assim, tende a ser um processo demorado e um fato que ainda precisa se consumar. Mas eu acredito que a partir dessa semana aí nós já veremos alguma coisa de diferente, pelo menos essas notificações chegando ao nível 4B, e pode ser que muito bem isso chegue aqui no Brasil. Mas vamos ver, né? Não dou certeza, mas vamos ver. É o que eu espero, né? As próximas informações são o seguinte. As informações são para o início desta semana. Quando os pacotes na Europa, multas e penalidades também na América forem pagos. Essa é a hora de nós no T4A e B festejarmos. Muitos estão dizendo que nunca passaram sobre isso no processo de liberação do RV e sempre ouviram repetir que o processo de liberação está se movendo para o início e o T4B iniciando apenas há dias agora. Foi dito também que definitivamente é a hora de começarmos a celebrar. A celebração ocorreu na Europa primeiramente, com os determinados pacotes FP. Vimos que tempos atrás eles foram atualizados suas multas e penalidades e foram pagas. Até então, as contas de pagamento dos Paymasters não havia autorização de inclusão de códigos nas últimas 36 horas. Estes fundos de pagamento FP começaram a ser pagos e posicionados em contas de pagamento a partir de sexta-feira às 22 horas, quando observamos que no sábado eles obtiveram resposta sobre isso. Os Paymasters estão sendo financiados. Boas notícias para comemorar. Eles têm agora 48 horas para downstream de fundos. Isso inclui Europa, América e Ásia. Estão pagando e transferindo fundos para contas de liquidação judicial agora mesmo, e dentro do prazo de 48 horas, que nos dará até terça-feira para finalizar o downstreaming de fundos para essas contas, para posicionar os fundos das contas para o acesso pelos destinatários e terceiros, e quando o start começar, as notificações serão emitidas para nível 4B, esperado a qualquer momento, esperado a qualquer momento entre agora e a próxima terça-feira. Ok, pessoal, a última informação que recebi é que tudo está acima de 70% e precisa que isso seja verificado. Os títulos alemães e do Dragão receberam alguma porcentagem apenas nos Estados Unidos e na Ásia. Também soube que o Iraque está programado para assinar um acordo com a ONU na manhã de segunda-feira. A estrutura inclui o White Paper e o White Paper inclui o RV. Ao endossar o White Paper, a ONU endossou o RV também. Os bônus alemães estão pagando e a liquidez está acessando silenciosamente os bastidores desde quarta-feira à noite. Os bônus alemães
o primeiro de muitos pagamentos de títulos, estão pagando, e seus recebedores recebem seus fundos e também puderam ter acesso também na quinta-feira e sexta, com os recebedores do títulos alemães indo embora silenciosamente sobre NDAs. Como de fato aconteceu, com 2 contatos de detentores de títulos no nosso meio, e muito mais como eles, nosso cara disse, ficando quietos sobre NDAs. Isso foi relatado nas últimas 24 horas. Nosso cara da inteligência diz que muitos detentores de títulos alemães estão sobre NDAs e têm estado quietamente deixando centros bancários com alguns tipos de fundos móveis para gastar à disposição, mas isso ainda está para ser verificado. Isso nunca aconteceu antes e a entrada no T4B está chegando nos próximos dias. Pessoas, essas são as razões, as grandes notícias que precisamos estar comemorando e continuando a orar até que essa conclusão e esse início de start possa chegar às notificações do T4B para serem iniciados a qualquer momento, entre agora e essa próxima segunda ou terça-feira. Está acontecendo. O desenvolvimento final do RV está chegando e acontecendo. Portanto, cada um de nós precisa ser paciente até que chegue a nossa vez nessa sequência de transações financeiras em andamento agora mesmo que compreende toda a cascata de liberação. Estão informando também as fontes de que o início do Start Shotgun, quando todos os pagamentos de títulos restantes e troca T4A ocorrerem, provavelmente será o mesmo momento em que os pagadores Paymasters de títulos acessam pagamentos de 1% na próxima semana, 13 de fevereiro. Ele está confirmando que as equipes de segurança do DOD e o RV estão finalmente em um lugar que acreditam ser capazes de libertar o GCR para a humanidade globalmente, e com segurança. Essa é a boa notícia, é a razão por que o GCR está acontecendo e finalmente será lançado após décadas de espera e décadas para alguns de nós. Os provedores irão informar quando estes fundos forem lançados para o T4B. Estão confirmando também que no dia 8, a Europa fez novos anúncios e o ZIN também fez novos anúncios e importantes protocolos estão sendo seguidos em implantação nacional e global. As informações são as mesmas dizendo que a partir do sábado que foi ontem, o cronograma mudou e previu que os pagadores pudessem mover liquidez globalmente de forma terminal para o início rápido. Reno e Miami desembolsaram fundos. Pagadores em Zurique estão transferindo a liquidez para contas em preparação nos Estados Unidos e início do Start Shotgun T4B que pode acontecer segunda ou terça-feira. Todos os países estão prontos para ir. O mundo inteiro está esperando. O mundo está preparando para mudar drasticamente. Cada um de nós é uma parte fundamental nesse processo. E todo esse dinheiro pertence a Deus primeiramente, mas nunca vamos esquecer de onde viemos e para onde vamos. Vamos criar um mundo melhor para gerações futuras. Bom, meus amigos, dentre esse inteirinho, nessa manhã de domingo, é o que eu pude colher de mais atual entre os provedores, entre os canais de inteligência, entre os contatos que eu tenho, que me dizem também sobre o andamento do RV-GCR que não falam à mídia. Eu acredito muito, meus amigos, nessas posições. Eu acredito que demos entradas importantes a grandes movimentos e procedimentos bancários, visto ainda que isso não é muito visto publicamente, pois a grande mainstream mídia, a mídia global, nos esconde esses processos. Os Illuminatis nos esconderam os títulos. Muitas famílias que tinham títulos em épocas em que eram mais antigas eram perseguidas, mortas, e alguns títulos foram roubados, mas eles nunca deixaram de existir. As suas certificações governamentais sempre existiram e alguns foram oprimidos diante dessa situação. Alguns países em torno disso foram oprimidos, que é o caso do Zimbábue, o Iraque, o Oriente Médio, alguns países na Ásia também, que estão voltando à soberania, que é o caso do Vietnã, o caso do Kuwait, o caso do Iraque, do Zimbábue, meus amigos.
E todos esses países estão adquirindo uma soberania, pois tem muito poder no solo também. Então, existe uma forma global e monetária de se ver o dinheiro do mundo, e essa forma foi a forma fiduciária que Nixon tirou o padrão dos Estados Unidos, consequentemente afetou o mundo todo. Mas voltando ao respaldo em ouro e metais do sistema financeiro, isso vai trazer muito mais liberdade ao ser humano, isso vai trazer uma cadeia de inflação um pouco mais baixa, e isso vai afetar o mundo todo. Então o mundo todo vai ser praticamente em paridade, igual, né, meus amigos, que eu acho que exista justiça, e tem uma justiça divina ainda nessa terra, ainda que muito comandada pelo coisa ruim, né? Existe Deus, o Espírito Santo está aqui por todas as pessoas que o buscam, por todas as famílias que o buscam, e nós seremos libertos em nome do nosso Senhor Jesus, pois nós viemos para essa terra para reinar e governar. E se somos seres de reino e governado, não temos, se somos seres de reino e governo, temos regras, a liberdade não influencia tanto, mas nós vivemos numa cadeia de escravidão financeira, proposta pelo sistema mundial de dívidas, né, que é um sistema que imprime tanto dinheiro, só afunda a gente em dívida. Não é possível, tem alguma coisa errada, isso precisa ser reformulado. E desde 2008 vem tendo uma briga grande com a aliança que foi formada pela BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também tem a Rússia agora, que a partir do fim do ano se unificou, né, e reinstaurou a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e anunciou isso para o mundo. E agora vem anunciando que vai regulamentar moedas digitais, vem anunciando novos padrões ao mundo, vem anunciando várias disposições. Algumas guerras estão feitas aí em torno da Ucrânia, das regiões Kiev, Crimeia e essas regiões aí, né, mas tudo isso tem um propósito. Eu acredito que isso sirva para inclinar a todos esses acontecimentos, visto que os Estados Unidos ainda se mostra extremamente relutante, e isso não se pode dizer que não é questão governamental, porque eu acho que isso está diante dos nossos olhos, né, meus amigos? E vamos observando, vamos observar as notícias. Nem tudo que nós vemos na TV é verdadeiro. Aliás, eu acho que 90% das coisas que nós vemos na TV, apenas 10% se aproveitam. Mas, meus amigos, vamos observar a diligência dos provedores, vamos ver os verdadeiros contatos e pedir orientação divina para ter verdadeiramente opiniões sinceras e verdadeiras desse processo, visto que hoje em dia um monte de gente fala com até a autoridade sobre esse processo, mas sem a compadecência e a compreensão nenhuma. Mas assim, meus amigos, vamos entendendo e entendendo que a nossa frustração não acelera ou retrocede nem um pouco esse processo. Nós estamos dentro de um barco, dentro de um mar em fúria, direcionando o leme e o timão desse barco para que estejamos enxergando a nossa costa. E muito disso depende de tudo que acontece nesse mar, como eu disse para vocês ontem, né, meus amigos? Por hora é só, é o que eu tenho para essa manhã de domingo. Eu volto mais tarde com novidades do RVGCR e de toda a posição da conclusão desses eventos. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito! E além! E sempre além, meus irmãos. Eu volto amanhã com novidade. Amanhã não, perdão. Eu volto mais tarde, né? Perdão. Eu volto mais tarde com novidades, ainda nesse domingo, lá pelas 2h30. Quem quiser voltar, quem quiser me dar a honra e o prazer da visita, meus irmãos, seja sempre bem-vindo. Cada um de vocês enche o canal Danilo Sérgio de paz e luz, amor e esperança. Enche a minha esperança também em trazer cada vez mais notícias e buscar contatos. Eu vou estar comprometido com isso nesses próximos dias, como eu venho estado comprometido, pois acredito que esse ano é um ano de vitória e eu aguardo a vitória nesse mês de fevereiro, que eu ainda aguardo todas essas posições. E quem está comigo aí, gente, continue se inscrevendo, me dando essa força de que mais pessoas possam ver meu canal, que o meu canal possa chegar a mais pessoas. Isso me ajuda e ajuda também outras pessoas a elucidar esse processo com essa humilde visão dos provedores e com essa humilde visão que eu tenho também. Meus amigos, fiquem com Deus, continuem tendo um excelente domingo e se eu puder colher algo de relevante eu volto mais tarde. E você aí, convidado e bem-vindo sempre. Tchau, tchau, meus amigos. Deus abençoe. Até depois.